Olá, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre Teoria Geral da Administração ou Fundamentos da Administração nessa parte inicial. Hoje eu quero falar com vocês sobre administração científica, né? Uma das primeiras obras escritas falando sobre a ciência da administração. Bom, a administração científica, ela tem a obra de Taylor, que foi um dos principais pensadores dessa época. Temos a administração como ciência, os princípios da administração científica e a apreciação crítica da administração científica. Então hoje vamos tratar um pouco, mais inicialmente, aí sobre a obra de Taylor. Bom, a obra de Taylor, ela tem um primeiro período, e também um segundo. O primeiro período de Taylor corresponde à época da publicação do seu livro Shop Manager, sobre as técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio do estudo de tempos e movimentos. Talvez um dos vídeos mais conhecidos, pelo menos de todos os administradores, é o do Chaplin, né, intitulado Tempos Modernos, né, que tratava justamente sobre a administração científica, né, falando sobre o estudo dos tempos e movimentos. Então todo mundo tem aquela do Chaplin lá apertando os parafusos, né, só fazendo uma única tarefa. Esse era o estudo de Taylor. Depois, no segundo período, o Taylor ele vai corresponder à publicação do seu livro Os Princípios da Administração Científica, em 1911, quando concluiu que a racionalização do trabalho do operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para tornar coerente a aplicação dos seus princípios na empresa como um todo. Então, ele vai falar sobre racionalização do trabalho, né, do operário, ou seja, como é feita a tarefa, qual a melhor forma de se fazer a tarefa, qual tipo de empregado para fazer aquela tarefa, ou seja, a administração científica eles estão muito preocupados com a tarefa em si, com o que é feito na tarefa. Então, Taylor se ocupou nas suas obras, né, ou na sua obra, sobre o que acontece na base, na execução da organização, né, dando sempre ênfase na tarefa. E aí, no primeiro período de Taylor, então, a gente tem o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. Então, ele sempre trouxe, né, que esse objetivo de pagar salários melhores e reduzir os custos unitários de produção através da repetição de tarefas, tá? É bom a gente sempre lembrar disso. Ele traz também que, para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações fabris. Então, ele estava preocupado também em como que a gente vai fazer melhor aqui nesse chão de fábrica, como que eu posso colocar, né, a organização das tarefas, como é que eu posso racionalizar o meu trabalho, de forma que ele vai encaixando tarefa por tarefa, para que que sejam realmente um método científico, que a gente teste para ver qual é a melhor forma de se colocar isso. Lembrando que lá no Chaplin, né, quando a gente vê, parece uma linha de produção, né? Vai passando as peças, ele vai apertando o parafuso lá, mas meio que já há uma linha de produção naquela época. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas. Então aí vem uma preocupação, né, de que os empregados tinham que ser selecionados e colocados em postos em condições de trabalho adequados. Lembrando que essa seleção de trabalho ela acontece até hoje, né? Então muito do que a gente vê lá atrás, nós estamos falando de 1903, lá no início, acontece até hoje. A gente tem os processos, tem o recrutamento, depois a gente tem a seleção, né, adequando o melhor profissional para aquele cargo. Lógico que os cargos hoje têm uma complexidade muito maior do que na época de Taylor, né, onde a pessoa fazia só uma coisa. Mas a gente continua fazendo seleção ainda, tá? Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. Outra coisa que acontece até hoje. Então a gente vive treinando, fazendo reciclagem dos nossos empregados, justamente para que eles possam se tornar cada vez melhores, às vezes buscando algumas competências que eles não tinham,
Lógico, de novo, não é para fazer uma única tarefa. Hoje em dia é mais complexo, né? Nesse mundo que a gente tem hoje de colaboração, né? A gente tem um leque muito maior sobre as tarefas que são executadas dentro do cargo, e não uma tarefa para cada cargo. A administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. Bacana, porque a gente vai ver mais na frente que lá em teoria comportamental começa-se a olhar essa atmosfera íntima e cordial, e aí começa a deixar de ser uma organização formal para começar a ter, não é que deixa de ser uma organização formal, mas começa a coexistir também uma organização informal entre os trabalhadores, né? E o ambiente é lógico que fica melhor quando você trabalha entre amigos, que você tem aquela informalidade, e aí entre os próprios funcionários, muitos se casam, são padrinhos dos filhos uns dos outros, tem uma vida fora da empresa, né? Mas isso ele já pensava em trazer para dentro da empresa, mas só lá na teoria comportamental que a gente começa a vislumbrar esse tipo de coisa. Bom, já o segundo período de Taylor, ele vem trazer o seguinte: desenvolveu seus estudos sobre administração geral, a qual denominou administração científica, sem deixar de lado sua preocupação quanto à tarefa do operário. Para Taylor, as indústrias de sua época padeciam de 3 males. Bom, então você vê que ele desenvolveu seus estudos, denominou administração científica, mas continuou preocupado com a tarefa lá a preocupação do Taylor, gente, era só com a tarefa que era cumprida. E aí ele descobriu 3 males. Quais os males da indústria da época de Taylor? Primeiro, ele achava, né, no conceito dele, que existia a vadiagem sistêmica dos operários, que reduziam a produção a cerca de 1/3 da que seria normal, para evitar a redução das tarifas de salário pela gerência. Então, o que eles imaginavam, né? O que o Taylor imaginava, né? Que se o operário pensava da seguinte forma: eu não vou produzir mais, porque de repente eu posso estar perdendo com isso a redução das tarifas, né? Naquela época não se tinha salário mínimo, não se falava muito em um mínimo alcançado. Mas quanto mais se produz, ou seja, quando aumenta-se a produtividade, fazendo mais com menos, eles achavam que o trabalho poderia, na visão de Taylor, que o trabalho deles poderia ser menos remunerados, às vezes por acharem, pelos donos das organizações, achar que está ficando muito fácil ou coisa e tal. 2. Desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. Então ele achava que os gerentes se envolviam pouco, né? Hoje a gente sabe que está muito mais escalonado isso, e às vezes os gerentes realmente eles não vão entender lá como que executa, né? Que as preocupações da gerência são preocupações hoje, são preocupações humanas, né? É uma parte mais humanística, né? O gerente está no nível intermediário ali, e não às vezes no nível operacional que traria essas rotinas, né? Então faltou aí um pouco da hierarquia, né? Da hierarquização melhor, que só foi ser pensada na teoria clássica da administração. Outra coisa que ele achava, falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Sim, isso realmente aconteceu, né? E às vezes acontece até hoje, para o nosso desespero enquanto administrador, né? Isso só foi levado mais a sério a partir depois no pós-guerra, onde os japoneses trouxeram a administração da qualidade e começou a fazer produção, e essa produção ser cada vez mais igual, mais padronizada, e vender cada vez melhor, sem defeito, e por aí vai, né? Justamente fazendo isso aí, uniformizando métodos, né? Então, hoje as indústrias trabalham muito com padronização de processos, né? Para que o produto saia lá sempre igual, né? Sempre dentro do padrão. E lá atrás já era uma preocupação. Talvez não sabia como fazer. E aí fazia uma grande inspeção geral de tudo para tirar o que tinha defeito. Mas aí já tinha ido com defeito, né? Hoje em dia a ideia é que a gente produza certo para não ter defeito. Eu não ter que fazer uma recontagem, eu estar pegando tudo para olhar se está com defeito ou não.
Bom, gente, administração como ciência. A administração como ciência, para Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. Ótimo, é isso que a gente está fazendo aqui agora. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência, a ciência da administração. Então, a gente vê o seguinte, daí saiu a Organização Racional do Trabalho, ORT, que significa o quê? Uma tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos, ou seja, tirar aquela coisa de artesão que faz cada um do seu jeito, e aí cada um faz do jeito que quer, para trazer para métodos mais científicos, né? De forma que faça assim que vai dar certo. Então, eu me lembro muito aí, né, de ouvir falar de trabalhadores na década de 60, 70, que produziam e praticamente cada um produzia do seu jeito, tinham peças rejeitadas, né, o que seria hoje um traje passivo de demissão. Mas naquela época eram meio que artesãos mesmo, cada um fazia, cada um tinha que ter o talento para fazer ali direto, né? Hoje em dia, lógico que você tem que ter talento e aptidão para fazer certas coisas, mas está muito mais padronizado, muito mais fácil. Então, isso aí vem lá da organização racional do trabalho, de trazer mais para o lado da ciência e tirar um pouco desse lado aí do ter que ter destreza para fazer, talento para fazer, como os artesãos que faziam do início ao fim os seus materiais lá. Bom, a organização racional do trabalho ainda traz, então, dentro dela, a análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos. Então, vai se estudar lá os tempos e movimentos e analisar o trabalho que é feito com esses tempos e movimentos. O estudo da fadiga humana, ou seja, né, quanto tempo que o trabalhador poderia estar fazendo aquela mesma tarefa ali o tempo todo, quanto tempo que ele aguentava, porque nessa época tinha essa ideia do seguinte, o funcionário fazia parte da máquina, né? Divisão do trabalho e especialização do operário. Então, eu pegar as tarefas e dividir ao máximo para que o meu operário ficasse o mais especialista naquilo. Tem que seja em apertar parafuso. Então, quando está lá o Chaplin lá, né, só aperta parafuso, o trabalho está tão dividido que ele só faz aquilo, né? E está especialista naquilo. Mas quanto tempo ele aguentava fazer? Estudo da fadiga humana, já pensou? Não ia ser fácil não, né? Desenho de cargos e tarefas. Então agora eu vou começar a desenhar os cargos e que tarefa que tem dentro desse cargo. Incentivos salariais e prêmios de produção, né? Uma coisa aí que até hoje acontece muito, né? Tem incentivos salariais e prêmio de produção. Lembrando que quanto mais se ascende na hierarquia organizacional, menos algumas coisas importam, né? Às vezes as pessoas estão querendo reconhecimento, estão querendo outras vantagens que não só incentivos salariais e prêmios de produção. Embora isso seja necessário. Às vezes hoje a gente quer isso e algo mais, né? Conceito do homos econômico, aquela de que o homem só trabalha pelo dinheiro, não pelo prazer, né? Que veio cair por terra já, né? Hesber vem trazer a teoria X e Y, que é uma coisa que a gente vai poder discutir mais à frente. Condições ambientais de trabalho, como iluminação e conforto, né? Até que ponto isso aí interfere? A gente vai ver isso lá no experimento de Hawthorne, né? Que começou em 29 e terminou em 32, justamente olhando qual o impacto que tem iluminação, conforto, ergonomia e por aí vai, né? Dentro do trabalho, dentro da tarefa. Então você vê, a gente demorou um pouquinho a chegar lá, mas já era uma coisa que já vinha sendo pensada. Padronização de métodos e de máquinas. Então, você terem máquinas iguais e padrões iguais, metodologia de se fazer sempre igual, até porque, já que era por tarefa, se cada produto tivesse uma metodologia diferente, ia ter que ter uma tarefa diferente, e aí eu não especializava o meu funcionário. Outra coisa, supervisão funcional. Eu tenho um supervisor para função, né? Eu supervisiono função, o pessoal da função de apertar parafuso, eu tenho um supervisor para lá. Né? Hoje a gente vê que o supervisor ele já está muito executivo, faz parte da administração operacional e a função dele aumentou muito, além de ser só um supervisor funcional, né? Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse foi o nosso bate-papo sobre administração científica. Mais uma vez, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.